E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem fala é o Sully, você está vendo mais um vídeo de Genshin Impact. E hoje eu gostaria de falar de taxa crítica e te fazer a seguinte pergunta: quanto de taxa crítica você acha que você realmente precisa? Você acha que é 50%, 60%, 70%, 80%? Para cada 50% você precisa ter 100%? Não sei, me diz aí nos comentários. Eu tenho a minha opinião formada e hoje eu queria falar sobre isso. Antes de mais nada, para os novos viajantes do Genshin, eu gostaria de explicar que taxa crítica é a sua capacidade de acertar um crítico no seu inimigo, enquanto dano crítico é um multiplicador de dano do seu acerto crítico em si. Ou seja, a taxa crítica é a chance de você critar, o dano crítico é o quanto de dano bônus você vai ganhar quando isso acontecer. Dito isto, recentemente eu estava vendo um vídeo de um estrangeiro onde ele sugeria, assim como muitos outros, que você sempre deve ter 50% de taxa para cada 100% de dano crítico e daí em diante, ou seja, 1 para 2. Eu discordo disso porque eu acho que se esbarra num problema, que é o fato de que, primeiro, eu acho que há sim um teto de taxa crítica ideal para a maioria das pessoas, porque não é necessariamente um subatributo irrealista de se construir em um valor excessivo sem ter que sacrificar outros subatributos. Para esse caso, nessa situação, um estrangeiro que eu vi utilizava um Diluc e ele tinha coisa de 70% de taxa crítica e 160% de dano crítico, que ele julgou ser ideal. O problema é que o Diluc é um dos poucos personagens do jogo que upa com taxa crítica, ao mesmo tempo que ele usava o espadão do passe de batalha, que também dá taxa crítica, sendo elas, as armas do passe, as únicas armas 4 estrelas do jogo que dão taxa crítica no atributo secundário. Existem algumas poucas outras armas, mas nenhuma delas é necessariamente uma boa opção free to play, porque ou não estão disponíveis ou estão presos no gacha e por aí vão. São elas as armas da loja da Paimon que você tem que comprar e a maioria das pessoas não gosta, a lança e o espadão do Millilith, onde você tem que ter alguns personagens de Liyue, e para cada personagem que você tiver dessa nação, você vai ganhar 3% de taxa crítica no refino 1. Há também a espada pútrida, que aumenta a taxa crítica quando você usa sua habilidade elemental, mas ela é uma arma limitada da versão 1.2 do jogo e tem muita gente que começou a jogar depois disso e simplesmente não tem essa arma. Portanto, não existem muitas opções para você ter uma arma 4 estrelas de taxa crítica no Genshin, te deixando apenas com opções 3 estrelas ou opções 5 estrelas. E mesmo dentro das opções 5 estrelas, elas não são tão comuns. Elas são a Harpa Celestial, a Cortadora de Jade, a Lança de Jade Primordial e a Oração Perdida dos Ventos Sagrados, sendo que delas, uma é limitada e as outras não são necessariamente fáceis de conseguir. A gente pode também citar a Espinha Celestial e a Espada Celestial, que vão dar alguma taxa crítica em suas passivas, ainda que, na minha opinião, seja um valor muito pequeno para a maioria dos casos, ao ponto de resolver o seu problema. Pode ajudar, não necessariamente resolver o seu problema, e olha que estamos falando aqui de armas 5 estrelas. Ou seja, eu acho que com isso eu faço o meu ponto de que não é necessariamente fácil você conseguir resolver a taxa crítica do seu personagem com armas do Genshin se você for free to play, a não ser que você tenha dado sorte. Essa é a situação atual do jogo. Voltando aos personagens, como eu disse, só existem alguns personagens que ganham taxa crítica quando você faz a ascensão deles. Estamos falando de personagens como o Diluc, o Xiao e a Emilia. Dentre os personagens básicos do jogo, ou seja, não personagens que sejam limitados por um banner, que não estão disponíveis o tempo todo, apenas o Diluc upa com taxa crítica, então também não é uma opção muito vasta. Existem muitos personagens que também são limitados, mas que upam com dano crítico, como por exemplo a Rutal, e dentre os limitados a Ketin upa com dano crítico, mas não taxa. Eu ainda vou tocar no ponto da Ketin, mas só um pouco mais na frente, porque agora eu queria falar que há um lado bom em tudo isso, porque existe uma forma de resolver a sua taxa crítica, mesmo se você não estiver nessa situação. Estamos falando de artefatos e outros meios, e esse é o ponto principal do vídeo, porque farmar artefato, para quem já farmou artefatos 5 estrelas no final do jogo, sabe o quanto é difícil você conseguir bons artefatos que tenham taxa crítica nos seus subatributos, e mais ainda que você consiga upar taxa crítica, sendo que normalmente às vezes você tem que superar algum outro atributo para isso acontecer, se você estiver jogando com um personagem como a Rosária, que upa com ataque ao invés de taxa ou dano. Então, basicamente, eu não acho que seja algo tão simples assim você ter um valor consideravelmente alto de taxa crítica, e eu estou falando de coisa entre 60% e 70% de um modo meio natural, ao ponto que levar as pessoas nessa direção, principalmente se você for free to play, pode muito bem significar gastar recursos e mais recursos, gastar artefatos e mais artefatos em busca daquele set perfeito para um personagem, quando você poderia muito bem estar upando um time completo, porque o Genshin é um jogo de equipe. E esse é o ponto. Na minha opinião, você só precisa de algo entre 50% e 60% de taxa crítica, e eu vou explicar o motivo. A razão é muito simples. Existem meios para resolver esse problema durante a gameplay. Então, se você tiver algo como 50% ou 60% de taxa crítica e, por exemplo, a sua DPS for uma Ketin,
Toda vez que ela usar Ultimate, ela vai ganhar taxa. Se você tiver algum problema de taxa crítica na sua party, e você tiver uma Rutal ou uma Rosária, toda vez que elas saírem do campo, elas também vão passar a taxa crítica para o resto do time. Existem ainda casos específicos, como em personagens de Cryo, que usam o set do Herói Invernal, que basicamente dá taxa crítica em sua passiva, então você não precisa construir taxa crítica praticamente de modo algum. Outros casos, como o do Albedo, onde uma das melhores armas para ele é uma arma 3 estrelas que vai dar uma boa parcela de taxa crítica em sua passiva, porque é consideravelmente mais fácil você refinar a Prenúncio do Alvorecer até o 5, porque você tira essa arma basicamente o tempo todo quando você estiver tentando pegar aquele seu próximo personagem 5 estrelas. O próximo ponto é, na minha opinião, para você fazer a maior parte do conteúdo do jogo, eu estou falando de bosses, eu estou falando de evento, eu estou falando de explorar o mundo, o jogo não é tão difícil assim, de modo que 50 ou 60 dá de bom tamanho para passar por basicamente qualquer desafio que a gente já teve até hoje. A única exceção para isso, então, seria o Abismo. Só que mesmo no Abismo, você tem uma opção de buff que vai te dar taxa e dano crítico. Se você esbarrar com algum piso que está te dando dor de cabeça, você pode simplesmente pegar aquela carta e tentar facilitar a sua vida. Se você não tiver aquela carta naquele dia, basta você esperar o dia seguinte, porque reseta diariamente, e eventualmente você vai conseguir aquela carta. Ou seja, mesmo se você estiver fora do jogo e estiver tendo alguma dificuldade, você ainda pode recorrer à comida. Refeições como Tentação do Adepto vão resolver novamente esse problema da taxa crítica, de modo que você facilmente consegue chegar em 60, 65 ou 70% de taxa, a depender da situação, sem precisar se descabelar, sem precisar ficar farmando infinitamente por aquele artefato perfeito, quando na verdade você poderia estar focando em outros subatributos que deixariam seu personagem mais balanceado, como ataque percentual, recarga de energia, dano crítico, proficiência elemental em alguns casos, vida percentual em outros, e por aí vai. Ou seja, para resumir o vídeo, eu realmente acho que não vale a pena você ficar se matando para conseguir aqueles artefatos perfeitos, principalmente se você estiver no começo da sua conta. Se você já estiver no final e você só quer fazer o seu personagem ser o mais perfeito possível, aí são outros 500, talvez você faça isso porque a personagem é sua waifu, não interessa, esse não é o ponto. Mas no geral, se você estiver no meio do caminho, eu acho que esse é um bom momento para se parar. Ou mesmo se você quiser continuar também não tem problema, você pode jogar como você quiser, e esse vídeo contém apenas a minha opinião e uma sugestão de como eu particularmente jogo com os meus personagens, porque sim, eu sou extremamente azarado com artefatos no geral, demora para eu conseguir algum artefato bom, normalmente eles são medianos, e mesmo assim eu passo por todos os desafios do jogo, sem ter que gastar gemas fazendo refil de resina, ou mesmo torrando resina frágil atrás de resina frágil em busca daquele artefato, daquele set perfeito para o meu personagem atual. Por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser, nós agora temos um Discord, é muito divertido, a gente tem conversado muito, a gente tem jogado muito, ficado em chamada. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Se você gostou desse vídeo, se ele for útil para você, clique no gostei, se inscreva no canal, comenta aí embaixo quanto de taxa crítica você realmente acha necessário, você discorda de mim, talvez você ache que você precisa de mais, eu adoraria saber a sua opinião. Por esse vídeo é isso, eu vejo vocês na próxima, valeu!